ar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você sempre aqui nas Ondas Amigas dos 580 e também pelo site, você que nos acompanha em outros estados, em outras cidades. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, olha que foi lançado, você que está acompanhando a gente lá, estamos ao vivo, tá? Pelo vídeo lá do YouTube. Foi lançado na semana passada o livro Professor Ampliado, reimaginando o papel do docente na era Inteligência Artificial, a famosa sigla IA. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um dos 3 autores do livro, o escritor e doutor em educação, professor Renato Brito. Doutor Renato, bom dia, querido. Bom dia, Paulo. Prazer falar com o senhor, hein? Muito obrigado por esta oportunidade, hein, doutor? O prazer é meu e agradeço o convite. Opa, eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio, já trazendo aqui a primeira pergunta. Explica pra gente, doutor, aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, de que forma a inteligência artificial pode realmente ampliar o papel do professor em vez de substituí-lo dentro do ambiente educacional contemporâneo? Bem, Paulo, a proposta que esse nosso livro traz é exatamente nessa linha. É de dizer o seguinte, o primeiro e o mais importante, a mais importante mensagem que a gente traz é de que o professor, ele permanece insubstituível. Existe muito esse dilema, que a IA veio para substituir o professor, né, que a profissão docente, ela vai, né, ficar aí à margem de si mesma, mas não é nessa perspectiva. O que a gente traz é que a IA, ela vem como um apoio, como um apoio pedagógico para o professor. E o que ocorre com a profissão docente? Ela vai passar a ter uma nova identidade. O que a gente quer dizer com isso? É o professor, ele não sendo só um transmissor, mas ele ocupando papéis como um mediador de sentidos, um curador do conhecimento, né? Um profissional que consiga ser um designer de experiências dentro de sala de aula, dentro da sala de aula. Entendi. E já pegando carona sobre essa resposta, como as escolas, doutor, podem equilibrar aí o uso de ferramentas tecnológicas inteligentes com a preservação do aspecto humano da educação, como a empatia e a escutativa? Bem, o primeiro ponto é não colocar a tecnologia como o centro de todo esse processo pedagógico dentro da escola. A tecnologia, ela vem para apoiar. Então, o que ocorre? A oportunidade que nós temos nesse momento é trazer a tecnologia como um apoio pedagógico, trazer os dados, né, que informam e que possam dar o contexto daquela realidade e sim fortalecer a criação dos vínculos. Porque é justamente nessa perspectiva que vem o fortalecimento das relações humanas. A gente está perdendo um pouco isso, sabe, Paulo? De fortalecer o vínculo humano. E a partir do momento que a gente coloca o aspecto da tecnologia como apoio e não como centro, automaticamente nós temos a oportunidade de fortalecer esses vínculos. Certo. O vínculo entre as pessoas. Agora, doutor Renato, o livro fala sobre a personalização do ensino por meio da IA. Quais os desafios éticos e práticos para implementar esse tipo de metodologia em larga escala nas redes públicas e privadas? Bem, nós estamos falando de um país, eu costumo dizer que o Brasil tem vários Brasis dentro dele, né? Então, nessa perspectiva, vamos falar na perspectiva seja da educação das redes públicas e das redes privadas. O primeiro passo é trabalhar um mapeamento dessas redes e dentro desse mapeamento levantar as reais lacunas que existem. Porque aí, a partir do momento que eu tenho ideia do meu cenário, são essas lacunas que eu tenho, são essas potencialidades que eu tenho e são essas fragilidades que eu preciso trabalhar, a gente consegue, sim, desenhar algo em termos de uma escala maior. Mas sem um mapeamento, e aí o mapeamento perpassa por dados, né? Eu costumo dizer que todo gestor, seja ele do setor público, do setor privado, ele precisa de fato e evidência para uma tomada de decisão.
Então, talvez seja esse o primeiro passo, porque só a partir dessas evidências é que vai ser, digamos, mais claro a tomada de decisão e qual vai ser essa decisão a ser tomada em cada um desses ambientes, dessas redes, né? Uhum. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, que de repente ligou o rádio agora ou vem acompanhando aqui a nossa programação, destacando aqui mais uma vez que foi lançado na semana passada o livro O Professor Ampliado, reimaginando o papel do docente na era IA, né, que é a famosa sigla Inteligência Artificial. E está conosco aqui o nosso querido doutor Renato Brito. Doutor Igor, que é morador aqui da Tijuca, está perguntando o seguinte: doutor, de que maneira a formação docente, o senhor deu até um spoiler para a gente logo na primeira pergunta, de que maneira a formação docente precisa ser reinventada para preparar professores capazes de atuar com senso crítico e ético diante da inteligência artificial? Bem, foi como você colocou, né? No início ali da nossa conversa, eu já coloquei de algum modo. Na verdade, é da gente fazer uma avaliação de qual é o papel do docente hoje em sala de aula. O papel do docente é simplesmente como um mero transmissor de conhecimento? Não, isso não existe espaço mais para isso. Mas é tratá-lo como um profissional que media o sentido desse conhecimento. Né? Que ele possa, a partir da realidade da sala de aula dele, desenhar quais são as experiências necessárias para aquela realidade. Porque numa escola você pode ter 20, 30, 40 salas de aula, mas cada uma delas vai ter a sua singularidade, vão ter as suas particularidades. E é a partir disso que a gente estava falando de mapeamento das redes. A mesma coisa acontece com esse novo papel do professor. É o professor mapear quais são, né, as necessidades daquela turma, daquela sala, e a partir delas, né, trabalhar para que venha ter o melhor ganho e o melhor sentido em cada uma das experiências que ali for propostas para aquela turma, para aqueles estudantes. Tá certo. Quero agradecer aqui então o carinho do nosso ouvinte Igor, que fez aí nessa belíssima pergunta ao doutor Renato Brito. Doutor, para fechar, em um cenário de rápidas transformações digitais, como o conceito, né, de professor ampliado pode inspirar políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas aí a uma educação mais inclusiva, criativa e democrática? Bem, é exatamente nessa perspectiva também que vem essa mensagem do livro. Quando a gente fala o professor ampliado, não é somente o professor em si. Esse ampliado, ele é um chamamento justamente para que a sociedade, né, o governo, né, de forma geral, como um todo, possa ver essa profissão como algo muito maior, sendo ela a mais importante de todas as profissões. Porque é a partir dessa profissão que nós temos todas as outras, que nós formamos todos os outros profissionais que compõem uma sociedade. Então, a partir disso, quando esse ampliado é ampliado no sentido da valorização do professor, é ampliado no sentido desse profissional ver sentido em sua atuação. A gente tem um dado alarmante, Paulo, que a Unesco publicou um relatório recentemente, onde até 2030 nós vamos precisar de 44 milhões de professores ao redor do mundo. E isso é muito preocupante. Então, esse ampliado é justamente no sentido de ver o professor como um agente muito maior do que aquele profissional que atua meramente ali em sala de aula. É um ampliado no sentido dele ter um destaque dentro da sociedade e uma valorização dentro dos nossos respectivos contextos. Certo, doutor. Falou tudo e mais um pouco, com certeza. Isso aí serve para como um todo, né, doutor? O senhor mesmo deixou aí ampliado não só para o professor no geral, mas como para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, né? Com certeza. E o livro, Paulo, ele vem com um aspecto muito prático, muito pedagógico. Ele é um livro que quando nós pensamos em levar uma proposta onde o professor consiga ler esse livro e consiga extrair situações que ele possa
aplicar em sala de aula, o gestor possa aplicar na sua escola, na sua rede. Sim. Então ele tem um caráter muito prático. Então acho que assim, essa contribuição, ela com certeza, eu acho que ela vai ajudar muita gente aí no nosso país. Com certeza. Espero poder ter esse livro do senhor autografado aqui para mim. Pelo amor de Deus. Com certeza, Paulo. Será um prazer. Ô, doutor, prazer é todo meu. Gente, tá aí, eu conversei com o escritor e doutor em educação, professor Renato Brito, sobre o papel do docente nessa nova era da inteligência artificial. Doutor, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, fique à vontade. Bem, eu só agradeço mais uma vez o convite, Paulo Roberto, aos ouvintes, né, que estão aí atentos a essa nossa conversa, e dizer que para mim foi um grande prazer lançar esse livro, lançarmos esse livro um dia antes do Dia do Professor, foi no dia 14 o lançamento nacional, dia 15 foi o Dia do Professor, e mesmo após uma semana, desejar a todos os profissionais da educação, né, um excelente Dia dos Professores, né, lembrar dessa data é muito importante, mas mais do que lembrar, esse livro também ele vem com o propósito de trazer ao chamamento todos os envolvidos na sociedade por uma coisa chamada valorização da profissão docente. Então tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, hein? Brigadão. Amém, amém, amém. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, especialmente lá no Facebook e no Insta. E claro que futuramente em formato de podcast. Esta edição foi pra conta, meu povo!